4 Mestre Alquimistas Ressuscitados. Seu link, mais seu comentário, mais sua inscrição, mais seu compartilhamento. Vamos fazer esse ensinamento semear nossa imensa gratidão. 4 Mestre Alquimistas Ressuscitados. O Conde de Saint-Germain. Testemunhos sobre a atual existência do Conde de Saint-Germain existem em grande quantidade. Comecemos pelo encontro que o famosíssimo e sério escritor Giovanni Papini teve com o Conde em 16 de fevereiro de 1939, a bordo da embarcação Prince of Wales, que atravessava o Oceano Índico com destino à Índia. Isso foi registrado por Giovanni Papini em seu livro Gog, com as seguintes palavras: encontrei esses dias o famoso Conde de Saint-Germain. É um cavalheiro muito sério, de estatura mediana, mas de aspecto robusto e vestido com refinada simplicidade. Ele não parece ter mais de 50 anos. Nos primeiros dias de viagem, ele não chegou perto e não falou com ninguém. Uma noite, quando eu estava sozinho no convés e olhando as luzes de Massaua, ele apareceu de repente ao meu lado e me cumprimentou. Quando ele me disse seu nome, pensei que fosse descendente daquele Conde de Saint-Germain que preencheu 700 anos inteiros com seus mistérios e a lenda de sua longevidade. Eu havia lido recentemente, por acaso, em uma revista, um artigo sobre o Conde imortal e felizmente não fui pego de surpresa. O Conde mostrou satisfação quando percebeu que eu sabia algo daquela história e resolveu me fazer a grande confidência. Nunca tive filhos e não tenho descendentes. Eu sou o mesmo, se você se dignar a acreditar em mim, que era conhecido pelo nome de Conde Saint-Germain no século XVIII. Você deve ter lido que alguns biógrafos me fizeram morrer em 1784, no castelo de Equenduerde, no Ducado de Schleswig. Mas há documentos que provam que fui recebido em 1786 pelo imperador da Rússia. A Condessa de Adhemar conheceu-me em 1789 em Paris, na Igreja dos Recoletos. Em 1821 tive uma longa conversa com o Conde de Chalons na Praça de São Marcos em Veneza. Um inglês, Vandam, conheceu-me em 1847. Em 1869, meu relacionamento com a senhora Anne Besant começou. A senhora Oakley tentou em vão me encontrar em 1900, mas, conhecendo o caráter daquela boa senhora, consegui evitá-la. Alguns anos depois, encontrei M.R. Leadberter, que me deu uma descrição um tanto fantasiosa de mim, mas basicamente bastante precisa. Quis rever, depois de 60 anos de ausência, a velha Europa. Agora volto à Índia, onde estão meus melhores amigos. Na Europa de hoje, sangrada pela guerra e enlouquecida pelas máquinas, não há nada a fazer, velha Europa. Agora volto para a Índia, onde estão meus melhores amigos. Na Europa de hoje, sangrada pela guerra e enlouquecida pelas máquinas, não há nada a fazer, velha Europa. Agora volto para a Índia, onde estão meus melhores amigos. Na Europa de hoje, sangrada pela guerra e enlouquecida pelas máquinas, não há nada a fazer. Mas se as notícias que tenho forem precisas, você já era mais do que centenário em 1784, na época de sua morte presumida. O Conde sorriu docemente. Os homens, respondeu, são muito esquecidos ou muito jovens para se orientarem na cronologia. Um centenário, para eles, é um prodígio, uma maravilha. Na antiguidade, e mesmo na Idade Média, ainda se lembravam algumas verdades elementares que a orgulhosa ignorância científica nos fez esquecer. Uma dessas verdades é que nem todos os homens são mortais. A maioria realmente morre depois de 70 ou 100 anos, um pequeno número continua a viver indefinidamente. Os homens dividem-se, deste ponto de vista, em duas classes, a imensa plebe dos extintos e a pequeníssima aristocracia dos desaparecidos. Você é, então, imortal? Eu não disse isso. É necessário distinguir entre imortalidade e imortalidade. As religiões sabem há milhares de anos que os homens são imortais, isto é, que começam uma segunda vida após a morte. Há um pequeno número destes está reservado a uma vida terrestre tão extremamente longa que ao vulgo do efêmero parece imortal.
Mas, assim como nascemos em um determinado momento, é bem provável que, mais cedo ou mais tarde, também tenhamos que morrer. A única diferença é esta: nossa existência média, em vez de décadas, é medida em séculos. Você fez alusão a uma aristocracia de imortais. Não é ele, então, o único que goza desse privilégio? Se seus colegas conhecessem melhor a história, não se surpreenderiam com certas afirmações. Em todos os países do mundo, antigos e modernos, existe a firme crença de que alguns homens não morreram, mas foram arrebatados, ou seja, desaparecem sem que seus corpos sejam encontrados. Eles continuam a viver escondidos e incógnitos ou talvez tenham adormecido e possam acordar e voltar a qualquer momento. Vá para a Alemanha e eles lhe mostrarão Unterberg perto de Salisburgo, onde Carlos Magno esperou por séculos, aparentemente sonolento, o Kyffhauser, onde Federico Barbarossa se refugiou, esperando, e o Sudermerber que ainda hospeda Henry, o assassino. Na Índia dirão que Nana Sahib, o líder do Levante de 1857, que desapareceu sem deixar rastros no Nepal, ainda vive escondido no Himalaia. Os antigos hebreus sabiam que o patriarca Enoque foi poupado da morte, e os babilônios acreditavam na mesma coisa de Azizadra. Esperava-se há séculos que Alexandre, o Grande, reaparecesse na Ásia, como Amílcar, que desapareceu na Batalha de Panormo, era esperado pelos cartagineses. Nero desapareceu sem se submeter à morte. E todos sabem que os ingleses nunca acreditaram na morte do rei Artús, nem os godos na de Teodorico, nem os dinamarqueses na de Holger Danske, nem os portugueses no de Sebastião. Todos esses monarcas estão dormindo e escondidos, mas devem retornar. Ainda hoje os mongóis aguardam o retorno de Genghis Khan. Uma interpretação plausível de certos versículos do Evangelho levou milhões de cristãos a acreditar que São João nunca morreu, mas ainda está vivo entre nós. Em 1793, o famoso Lavater certamente o encontrou em Copenhague. Mas bastaria o exemplo clássico do judeu errante, que sob o nome de Ahasverus ou Butagel, foi reconhecido em vários países e em vários séculos e tem atualmente mais de 1900 anos. Todas essas tradições, independentes umas das outras, provam que a raça humana tem a certeza ou pelo menos o pressentimento de que existem verdadeiramente homens que superam em muito o curso ordinário da vida. E eu, que sou um destes, posso afirmar com autoridade que esta crença responde à verdade. Se todos os homens usufruíssem desta fabulosa longevidade, a vida tornar-se-ia impossível, mas é necessário que alguns, de vez em quando, permaneçam. Nós somos, de certo modo, os notários estáveis do transitório. Serei indiscreto se lhe perguntar quais são suas impressões sobre a imortalidade? Não pense que nossa sorte é digna de inveja. Nada disso. Na minha lenda é dito que conheci Pilatos e que assisti à crucificação. É uma mentira grosseira. Nunca me gabei de coisas que não são verdadeiras. Porém, há alguns meses completei 500 anos. Nasci, portanto, no início dos 400 e cheguei a tempo de conhecer um pouco Cristóvão Colombo. Mas não posso, agora, contar-lhe sobre a minha vida. O único século em que estive mais na companhia dos homens foi, como você sabe, o século XVII, e posso me arrepender. Mas normalmente vivo na solidão e não gosto de falar de mim. Muitas satisfações experimentei nestes 5 séculos e, para minha curiosidade, de uma maneira especial, não me faltou comida. Eu vi o mundo mudar de face e pude ver, no curso de uma única vida, Lutero e Napoleão, Luís XIV e Bismarck, Leonardo e Beethoven, Michelangelo e Goethe. E talvez seja por isso que me libertei das superstições dos grandes homens. Mas essas vantagens são pagas a um preço alto. Depois de alguns séculos, um tédio incurável toma conta dos infelizes imortais. O mundo é monótono, os homens nada ensinam e cada geração cai nos mesmos erros e horrores, os eventos não se repetem, mas se assemelham. O que ficou por saber, tive tempo suficiente para aprender. Acabam-se as novidades, as surpresas, as revelações. Posso confessar a você, agora que só o Mar Vermelho nos ouve, minha imortalidade me deixa entediado.
A terra não guarda mais segredos para mim e não tenho mais confiança em meus semelhantes. E repito com prazer as palavras de Hamlet, que ouvi pela primeira vez em Londres em 1594. O homem não me dá prazer, não, e a mulher muito menos. O conde de Saint-Germain parecia-me exausto, como se estivesse envelhecendo a cada minuto. Ficou em silêncio por mais de um quarto de hora contemplando o mar escuro, o céu estrelado. Desculpe-me, ele finalmente disse, se meus discursos o entediaram. Os velhos, quando começam a falar, são insuportáveis. Até Bombaim, o conde de Saint-Germain não voltou a falar comigo, apesar de eu ter tentado várias vezes iniciar uma conversa. No momento do desembarque, cumprimentou-me com cortesia e viu partir com 3 velhos hindus que o esperavam no cais. Em outra obra muito famosa afirma-se: a existência histórica do conde começou em Londres em 1743. Por volta de 1745 ele teve alguns atritos com a lei, pois era suspeito de espionagem. Horace Walpole fez a seguinte observação a esse respeito: ele está aqui há 2 anos e não quer revelar quem é, nem quais são suas origens, embora admita que usa um nome falso. Naquela época, o conde era descrito como um homem de estatura mediana, em torno de 45 anos, muito simpático e de grande conversador. Sabe-se com certeza que Saint-Germain era um pseudônimo, porque ele mesmo disse uma vez ao seu protetor, o conde de Hesse: meu nome é Santus Germanus, o Santo Irmão. Sabe-se também que, depois de passar vários anos na Alemanha, em 1758, compareceu à corte de Luís XV. Madame Pompadour nos deixou uma descrição de Saint-Germain. O conde parecia ter cerca de 50 anos, tinha um ar refinado e espiritual, vestia-se com simplicidade, mas com bom gosto. Ela tinha lindos diamantes nos dedos, na caixa de rapé e no relógio. Aquele estranho cujo nobre título era muito duvidoso e cujo nome parecia incerto, por assim dizer, soube abrir caminho para o círculo íntimo de Luís XV, que lhe concedeu várias audiências privadas. E essa ascendência sobre o rei foi o que mais irritou o ministro Choiseul e o que trouxe desgraça e exílio a Saint-Germain. Finalmente, sabe-se que o conde passou o último período de sua vida no castelo Landgrave de Hesse, onde morreu, disse, em 27 de fevereiro de 1784. Note-se, no entanto, que esta morte ocorreu durante uma das raras ausências do conde, ocasiões em que apenas algumas mulheres facilmente subornáveis cercavam o conde. Conhece-se a sua história entre os anos de 1743 e 1784. Bem, agora vamos buscar os testemunhos de pessoas de confiança que o conheceram antes ou depois desses prazos. A Condessa de Gerge, embaixadora francesa no estado veneziano, dá-nos o primeiro relatório. Ela viu Saint-Germain na casa de Madame Pompadour e ficou aparentemente estupefata. Segundo suas próprias declarações, ele se lembrava de ter conhecido em Veneza, por volta de 1700, um aristocrata estrangeiro cuja semelhança com o conde era estranha, embora tivesse outro sobrenome. Ela perguntou se não era seu pai ou outro parente próximo. Não, madame, respondeu o conde com grande calma. Perdi meu pai há muito tempo. Mas morei em Veneza entre o final do século passado e o início deste. A propósito, tive a honra de cortejá-lo, e você achou agradáveis algumas barcaroles compostas por mim e que ambos costumávamos cantar juntos. Perdoe minha franqueza, mas isso não é possível. Aquele conde de Saint-Germain teria então 45 anos, e você tem essa idade agora. Madame, respondeu o conde sorrindo, estou muito velho. Mas, de acordo com esses cálculos, você teria quase 100 anos agora. Isso não é impossível. Em seguida, o conde listou diante de Madame de Gerge uma infinidade de detalhes relacionados à sua estada no estado veneziano. E, caso houvesse alguma dúvida, ele se ofereceu para lembrá-lo de certas circunstâncias, certas observações, certos flertes. Não, não. O velho embaixador o interrompeu apressadamente. Você me convenceu completamente, mas você é um demônio verdadeiramente extraordinário.
Citado por Touchard Lafosse em Les Chroniques de Élioeu de Bueuf. Para além do ano de 1784 encontramos uma nova intervenção do conde, que não parece deixar margem para dúvidas. No ano seguinte à sua morte oficial, ele participou da Convenção Maçônica em Paris, realizada em 15 de fevereiro de 1785. A outra pessoa cuja alegação de ter conhecido Saint-Germain não pode ser seriamente questionada. Este é Wellesley Tudor Poe, viajante industrial que recebeu a Ordem do Império Britânico e foi um estudioso de arqueologia credenciado, fundador do Big Ben Silent Minute Observance, presidente do Glastonbury Chalice Well Trash e governador da Glastonbury School for Boys. Em seu livro The Silent Road, Tudor Poe descreve um estranho encontro durante uma viagem no Orient Express. Era a primavera de 1938, e ele estava a caminho de Constantinopla, lendo o Inferno de Dante. Em uma parada de descanso na Bulgária, Tudor Poe olhou pela janela e viu um homem bonito, bem vestido e de meia-idade caminhando na margem nevada da ferrovia. O homem sorriu e acenou com a cabeça para o surpreso viajante inglês. O trem partiu e logo entrou em um túnel, mas o vagão Tudor Poe continuou com as luzes apagadas. Quando o trem saiu do túnel, o estranho estava sentado no canto oposto. Então ele viu a obra de Dante que Tudor Poe estava lendo e começou uma conversa fascinante sobre o problema do céu e do inferno e o enigma de nosso atual estado de existência. Tudor Poe disse que seu companheiro de viagem falava com um sotaque impecável, mas evidentemente não era inglês. Seu traje e o viés de sua mente sugeriam que ele poderia muito bem ser húngaro. Ele convidou o estranho para comer com ele, ao que ele surpreendentemente respondeu que não comia iguarias. Um pouco perturbado e percebendo que aquele homem não era um viajante comum, Tudor Poe dirigiu-se ao vagão-restaurante. Quando voltou, uma hora depois, seu misterioso visitante havia sumido. Alguns dias depois, Tudor Poe estava na plataforma Scutari, próximo ao Bósforo. A bagagem dele já estava no trem. Meu amigo do Expresso do Oriente reapareceu. Ele estava no meio da multidão, a alguma distância de mim, e balançava a cabeça vigorosamente. Intrigado, deixei o trem ir sem mim. Pouco depois, este trem sofreu um acidente a cerca de 160 quilômetros de onde eu estava. Por fim, recebi minha bagagem de volta. Parte dele estava manchada de sangue. Tudor Poe não identificou o estranho em seu livro, mas Walter Lang, que escreveu a introdução e também comentários sobre outro de seus livros, perguntou a Tudor Poe: "Você sabe quem era o homem no trem?" Modeste Poe respondeu: "Sim. Foi Germain. Nicolas Flamel. O mais famoso alquimista francês. Conta-se que seu nascimento ocorreu no ano de 1330 perto de Pontoise, no seio de uma família muito humilde, embora tenha conseguido receber a educação de um advogado. Disse que morreu em 1418. Uma das suas obras mais conhecidas é O Livro das Figuras Hieroglíficas, em cujas figuras se ocultam os processos da grande obra. Da obra de J. Sadow, transcreveremos o seguinte, omitindo as aspas de seu texto, para que o texto não fique pesado e confuso. Um viajante do século XVII chamado Paul Lucas relata uma viagem à Ásia Menor, de cuja crônica extraímos a seguinte passagem: "Em Burnusbashi conversei com os Adevisa dos Uzbek sobre uma filosofia hermética. Este levantino me disse que os verdadeiros filósofos possuíam um segredo para prolongar sua existência por 1000 anos e se preservar de todas as doenças. Por fim, contei-lhe sobre o ilustre Flamel e observei que o homem havia morrido apesar da pedra filosofal. Assim que mencionei esse nome, ele riu da minha simplicidade. Como eu havia dado crédito ao que ele havia dito, fiquei extraordinariamente surpreso com sua atitude duvidosa em relação às minhas palavras. Percebendo minha surpresa, ele me perguntou no mesmo tom se eu era tão ingênuo a ponto de acreditar que Flamel havia morrido. E acrescento: Não. Você está errado. Flamel ainda está vivo, nem ele nem sua esposa ainda sabem o que é a morte. Há apenas 3 anos deixei os dois na Índia, ele é um dos meus melhores amigos. Mais tarde,
o derviche forneceu novas informações a Paul Lucas. A celebridade costuma ser uma coisa bastante desconfortável, mas um homem sábio é um homem prudente e sempre sabe como sair do problema. Flamel teve um vislumbre de que um dia ou outro seria preso, principalmente por ser suspeito de possuir a pedra filosofal. Depois da sensação causada por sua liberalidade, não demoraria muito para que lhe fosse atribuída a posse daquela ciência, tudo já parecia indicá-lo. Mas ele inventou um meio de contornar tal perseguição. Publicou a notícia de sua morte e a de sua esposa. Seguindo seu conselho, ela fingiu uma doença de curso fatal e, quando foi dada como morta, estava na Suíça esperando por ele, conforme as instruções. Em seu lugar, foi enterrado um pedaço de madeira coberto com algumas vestes e, para cumprir rigorosamente o cerimonial, a cerimônia fúnebre foi realizada em uma das capelas que ela mesma havia construído. Logo depois, ele recorreu ao mesmo estratagema, e como o dinheiro abre todas as portas, não custou muito para conquistar a confiança de médicos e eclesiásticos. Flamel deixou um testamento no qual foi enterrado com sua esposa e uma pirâmide construída sobre seus túmulos, e enquanto este verdadeiro sábio estava viajando para se juntar à sua esposa, um segundo pedaço de madeira foi enterrado em seu lugar. Desde então, ambos levaram uma vida muito filosófica, dedicado a viajar e conhecer países. Esta é a verdadeira história de Nicolas Flamel, não aquela em que você acredita ou aquela tolamente pensada em Paris, onde pouquíssimas pessoas têm conhecimento da verdadeira sabedoria. Existem outras testemunhas e relatos, muito numerosos, que atestam a sobrevivência de Flamel. É muito curioso que todos concordem em um ponto: o filósofo e sua esposa se retiraram para a Índia quando ele conheceu Perrenelle na Suíça, onde ela o havia precedido após sua morte, para fazer os preparativos para a grande viagem. Fulcanelli. Notável físico nuclear e grande alquimista francês, autor de duas obras extremamente valiosas sobre alquimia, O Mistério das Catedrais, cuja primeira edição foi publicada no ano de 1926, e As Moradas dos Filósofos, no ano de 1930 e que contém os segredos da grande obra. Eugène Cancelliet, seu discípulo, no prefácio à segunda edição do Mistério das Catedrais, escreve: em nossa introdução às 12 chaves da filosofia, repetimos propositadamente que Basil Valentini, famoso monge beneditino do mosteiro de Erfurt, na Alemanha, ano 1413, foi o iniciador de nosso mestre. Desconhecíamos então a muito comovente carta que aqui transcrevemos e que tem toda a beleza cativante do impulso do entusiasmo, do acento do fervor que de repente inflama o escritor anônimo pelo esmaecimento da sua assinatura. Como é o destinatário por falta de endereço, sem dúvida, este foi o professor de Fulcanelli que deixou, entre suas cartas, aquela reveladora, marcada em cruz por duas linhas sujas de carbono ao longo da marca do vinco, por ter ficado tanto tempo fechada numa pasta, onde ainda era tocada pelo impalpável pó e gordura do enorme forno sempre em funcionamento. Assim, o autor do Mistério das Catedrais guardou por muitos anos, como um talismã, a prova escrita do triunfo de seu verdadeiro iniciador, prova que nada nos proíbe de publicar hoje, tanto mais que dá a poderosa e justa ideia de um ambiente sublime em que a grande obra é colocada. Pensamos que não seremos repreendidos ao longo da estranha carta, da qual seria pecado deletar apenas uma palavra, onde ainda era tocado pelo impalpável pó e gordura do enorme forno sempre em funcionamento. Assim, o autor do Mistério das Catedrais guardou durante muitos anos, como um talismã, a prova escrita do triunfo do seu verdadeiro iniciador, prova que nada nos proíbe de publicar hoje, tanto mais que dá a ideia poderosa e justa de um ambiente sublime em que a grande obra é colocada. Pensamos que não seremos repreendidos ao longo da estranha carta, da qual seria pecado deletar apenas uma palavra, onde ainda era tocado pelo impalpável pó e gordura do enorme forno sempre em funcionamento. Assim, o autor do Mistério das Catedrais guardou por muitos anos, como um talismã, a prova escrita do triunfo de seu verdadeiro iniciador, prova que nada nos proíbe de publicar hoje, tanto mais que dá a poderosa e justa ideia de um ambiente sublime em que a grande obra é colocada. Pensamos que não seremos repreendidos ao longo da estranha carta, da qual seria pecado deletar apenas uma palavra, a prova escrita do triunfo, do seu verdadeiro iniciador,
prova que nada nos proíbe de publicar hoje, sobretudo porque dá a ideia poderosa e justa do ambiente sublime em que se insere a grande obra. Pensamos que não seremos repreendidos ao longo da estranha carta, da qual seria pecado deletar apenas uma palavra, a prova escrita do triunfo, do seu verdadeiro iniciador, prova que nada nos proíbe de publicar hoje, sobretudo porque dá a ideia poderosa e justa do ambiente sublime em que se insere a grande obra. Pensamos que não seremos repreendidos ao longo da estranha carta, da qual seria pecado deletar apenas uma palavra. Meu querido amigo, desta vez, você realmente recebeu o dom de Deus, é uma grande graça e, pela primeira vez, percebo como esse favor é raro. Com efeito, creio que o arcano, em seu insondável abismo de simplicidade, não pode ser encontrado apenas com o auxílio do raciocínio, ainda que seja muito sutil e praticado. Por fim, você está de posse do tesouro dos tesouros, e agradecemos a luz divina que o fez parte dele. Além disso, você justamente o mereceu com sua fé inabalável na verdade, na constância de seus esforços, sua perseverança no sacrifício e também, não esqueçamos, com suas boas obras. Quando minha esposa me anunciou a bela notícia, fiquei atônito com a gloriosa surpresa e não havia mais espaço para a felicidade dentro de mim. A tal ponto que eu disse a mim mesmo: por que não pagamos esta hora de euforia com algo terrível amanhã? Mas, embora brevemente informado sobre o assunto, julguei ter compreendido, o que confirma a minha certeza, que o fogo só se extingue quando a obra está terminada e toda a massa tintorial impregna o vidro que, de decantação em decantação, no final fica completamente saturada e luminosa como o sol. Você levou sua generosidade a ponto de nos associar a esse conhecimento elevado e oculto que lhe pertence por direito e que é totalmente pessoal. Melhor que outro, percebemos todo o valor, e melhor que outro estamos em condições de permanecer eternamente gratos. Saiba bem que as frases mais bonitas, as manifestações mais eloquentes não valem o que a comovente simplicidade destas palavras: você é bom, e é precisamente por esta grande virtude que Deus colocou em sua testa o diadema da verdadeira realeza. Ele sabe que você fará uso nobre do cetro e da vantagem inestimável que ele carrega. Desde muito tempo agora, nós o conhecemos como o manto azul de seus amigos em suas necessidades. O manto caritativo tornou-se subitamente gigantesco, porque é, agora, todo o azul do céu, e seu grande sol, cobrem suas nobres costas. Podeis gozar largamente desta grande e rara felicidade para a glória e consolo de vossos amigos, e também de vossos inimigos, porque a desgraça tudo apaga e já tendes a vara mágica que faz todos os milagres. Minha esposa, com aquela intuição inexplicável de gente sensível, teve um sonho estranho. Ele viu um homem envolto em todas as cores do arco-íris e elevado ao sol. A explicação não demorou a chegar. Que maravilha! Que bela e vitoriosa resposta à minha carta cheia de dialética e, teoricamente, exata, mas ainda assim tão longe da verdade, do real. Oh! Quase se poderia dizer que quem saudou a estrela da manhã perdeu para sempre o uso da visão e da razão, porque fascinado por esta falsa luz e mergulhado na escuridão. A menos que, como aconteceu com você, um grande golpe de fortuna não o leve abruptamente à beira do precipício. Mal posso esperar para vê-lo novamente, meu querido amigo, para ouvir novamente a história das últimas horas de angústia e triunfo. Mas lembre-se de que sentimos tanta felicidade e tanta gratidão que está em nossos corações, que nunca poderei me expressar em palavras. Aleluia! Eu te abraço e me parabenizo com você. Seu velho amigo. Esta preciosa carta é um testemunho muito significativo para fazer qualquer comentário sobre ela. Basta-nos apenas dizer que quem chega ao Donum Dei consumou a grande obra e alcançou a imortalidade. Eugène Canceliet, em seu prólogo à segunda edição do Mistério das Catedrais, diz: quando escreveu o Mistério das Catedrais em 1922, Fulcanelli não havia recebido o dom de Deus. E no prefácio à primeira edição, datado de outubro de 1925, Canceliet diz: há muito tempo, o autor deste livro não está mais entre nós. Assim se entende que entre 1922 e 1925 Mestre Fulcanelli recebeu Donum Dei.
Posteriormente, sua obra, As Moradas Filosóficas, foi publicada em 1930. Desde então, Fulcanelli se perdeu no mistério. Em 1937, Jacques Bergier, assistente do físico nuclear André Bronner, reuniu-se com Fulcanelli. O conteúdo desta entrevista pode ser conferido pelo leitor em nosso capítulo A Consciência Atômica. Em 1953, Louis Pavels, autor da obra O Retorno dos Feiticeiros, tinha certeza de ter encontrado Fulcanelli em um café em Paris. Eugène Cancelliet, o homem mais próximo de Fulcanelli ao longo deste intrigante mistério, afirma que conheceu seu professor na Espanha em 1954. Se, como disse Cancelliet, Fulcanelli tinha 80 anos quando trabalharam juntos pela primeira vez na década de 1920, o maestro devia ter entre 100 e 110 anos quando ocorreu aquele encontro na Espanha. Não há dúvida de que Cancelliet estava na Espanha naquele ano. Gerhardt, estudioso do ocultismo, conheceu Cancelliet por meio de sua amizade com sua filha e viu o passaporte de Cancelliet. Continha o visto de entrada para a Espanha, datado de 1954. Como Cancelliet recebeu o chamado para ir para a Espanha é menos conhecido, mas ele teve a impressão de que a mensagem foi transmitida a ele de alguma forma paranormal, possivelmente por clarividência. Informantes próximos a Cancelliet me contaram o que o velho alquimista disse que aconteceu naquela ocasião. Pode ser resumido assim. Depois de receber a chamada misteriosa, Cancelliet arrumou seus pertences e empreendeu a viagem para a Espanha. Seu destino era Sevilha, onde alguém o encontraria. Com certeza, alguém saiu para encontrá-lo, não se sabe exatamente quem, e Cancelliet foi levado para um grande palácio ou castelo na montanha. Lá ele foi recebido por seu antigo professor, Fulcanelli, que ainda tinha a aparência de um homem na casa dos 50. Cancelliet teria então 54 anos. Cancelliet foi levado para seus aposentos em um andar alto de uma das torres do castelo, e sua janela se abriu para um grande pátio retangular. Durante sua estada, Cancelliet teve a nítida impressão de que o castelo era um grande refúgio secreto para toda uma colônia de alquimistas distintos, possivelmente até adeptos como seu professor, e que era propriedade de Fulcanelli. Pouco depois de sua chegada, foi-lhe mostrado um petit laboratoire, informado de que poderia trabalhar e fazer experiências nele. Voltando para seus aposentos, Cancelliet se inclinou para fora da janela para tomar um pouco de ar fresco e olhou para o pátio abaixo. Lá embaixo, ele viu um grupo de crianças, provavelmente filhos de outros hóspedes do castelo, brincando. Mas havia algo estranho neles. Concentrando-se mais de perto, percebeu que eram as roupas que usavam. Pareciam trajes do século XVI. As crianças estavam envolvidas em algum tipo de jogo, e Cancelliet pensou que elas deviam ter se vestido assim para algum baile de máscaras ou festa à fantasia. Naquela noite ele foi para a cama e não pensou mais no incidente. No dia seguinte, voltou às suas experiências no laboratório que lhe fora atribuído. De tempos em tempos, seu professor aparecia, falava brevemente com ele e verificava seu progresso. Certa manhã, Cancelliet desceu as escadas da torre onde estava hospedado e parou diante de uma porta abobadada que dava para o pátio. Ele estava lá quando ouviu vozes. Do outro lado do pátio, um grupo de 3 mulheres se aproximou, conversando animadamente. Cancelliet ficou surpreso ao ver que eles usavam vestidos longos e largos no estilo do século XVI, assim como as crianças que ele tinha visto alguns dias antes. As mulheres continuaram chegando. Cancelliet estava dividido entre a surpresa com o que estava vendo e o desconforto de ser pego em um deshabille parcial. Ele estava prestes a se virar e voltar para seus aposentos, quando as mulheres passaram pelo lugar onde ele estava, uma delas se virou, olhou para ele e sorriu. Foi uma questão de um breve momento. A mulher voltou-se para seus companheiros e juntos continuaram seu caminho, fora de seu campo de visão. Cancelliet ficou atordoado. Ele jura que o rosto da mulher que o olhou era o de Fulcanelli. Por mais estranha que pareça a história, Cancelliet afirma que o viu e que, compreensivelmente, só o havia confiado a alguns amigos íntimos.
Até aqui estes parágrafos da obra O Mistério Fulcanelli. Terminaremos esta breve relação sobre o que nos diz nosso venerável mestre Samael Aunveor a respeito de Fulcanelli. Fulcanelli é um ressurretivo que fez a grande obra. Sua maior obra, justamente, tem sido chamada de As Habitações Filosóficas e ninguém, infelizmente, a compreendeu. Isso porque, para entendê-la, é necessário tê-la feito. Após a Segunda Guerra Mundial, certos os serviços secretos procuravam Fulcanelli, ele é um especialista em física nuclear, para extrair algumas informações, mas felizmente, ele soube escapar e agora está em certos lugares secretos que são, por sua vez, templos ou mosteiros. Samael Aunveor é o quinto anjo do Apocalipse, o Buda Maitreya e Kalki Avatara da Era de Aquário e presidente fundador do movimento gnóstico cristão universal como escola iniciática prática dos mistérios gnósticos. Autor de mais de 100 obras escritas que contêm o ensinamento gnóstico e de numerosas cátedras herméticas e públicas. Sua doutrina é a doutrina do caminho direto, a da encarnação do Cristo íntimo aqui e agora. É o fiel depositário dos sublimes arcanos da alquimia, que por ordem do Pai de todas as luzes revelou e entregou a toda a humanidade. Samael Aunveor é o Cristo vermelho de Aquário, e o super-homem do século XX. Chegando na imponente metrópole do México DF, e vindos dessas outras belas terras do Canadá, tivemos que entrar em contato com o venerável mestre Samael. A consulta foi marcada para o dia seguinte, às 8 horas da noite. Era 4 de fevereiro de 1976. Ao chegar em sua residência, o encontramos vestido de maneira simples, mas muito decente. Com seu sorriso amigável, ele nos convidou a entrar. As valsas de Strauss ressoavam alegremente no amplificador. Acompanhados por outra senhora, minha esposa, meu filhinho e eu, atravessamos a soleira de tão esplêndida habitação. Entre muitas outras coisas maravilhosas, ele nos disse: "Estou tão feliz que você veio. Faz um ano", continuou, "que fisicamente eu deveria ter morrido." Naquela época, o mestre tinha 59 anos e parecia ter uns 45. Além disso, como ainda não terminei a grande obra, estaria estagnado por isso. Felizmente lembrei-me que lá no Egito, na época dos faraós, há uns 4.000 anos atrás, deixei uma múmia. O corpo daquela múmia permaneceu intacto sem que lhe fossem retiradas as vísceras, graças a certos procedimentos mágicos que os antigos iniciados egípcios conheciam a fundo. Foi então que recorri a um processo de alta magia, que é conhecido pelo nome de troca atômica bioeletromagnética. Como não entendíamos bem do que se tratava, o mestre esclareceu. É uma troca atômica. Enquanto daqui, da minha cabeça saiu um átomo para a múmia no Egito, por sua vez, da cabeça da múmia saiu outro átomo para minha cabeça aqui no México. E assim, esse processo aconteceu de forma ininterrupta, matematicamente. Agora toda a minha cabeça é composta pelos átomos da cabeça da múmia. Esta cabeça que você vê aqui é a da múmia. Então, que você está conversando com um cadáver, bem, há um ano, eu morri enquanto estava vivo. Pode-se dizer que tem um ano de vida. Das cassetes gravadas da sua voz ao vivo extraímos o seguinte: "Sou honesto com você, sou um homem que está vivendo além do normal." Você dirá que como é possível? Se eu apontar, o cérebro que estou usando para pensar esteve 4.000 anos em um sarcófago no Egito. Deixei o corpo vivo quando tive que viver na dinastia dos faraós. Nasci no Egito, mas não morri no Egito. Meu corpo foi para um sarcófago, coloquei aquele corpo ali vivo em estado de catalepsia. Digo catalepsia para que você me entenda, mas é uma ciência mais antiga que a catalepsia. Você era um iniciado naquela época? Fui iniciado por vários Mahanvantaras. Você contribuiu para a criação da Terra junto com os cosmocratores? Estou com os cosmocratores desde o amanhecer, desde o momento em que a Terra surgiu do caos. Ó venerável mestre Samael Aunveor, é a monada planetária de Marte encarnada em corpo humano, é o quinto dos 7 cosmocratores. Bem, estou falando sobre o Egito.
Meu corpo permaneceu lá em catalepsia, está na cripta subterrânea, há cerca de 4.000 e alguns anos, da época de Kephren, mas neste momento, em meados do século XX, estou me revestindo deste corpo através de energia atômica. Intercâmbio. Os átomos deste corpo estão passando para o corpo egípcio e os átomos do corpo egípcio estão passando para este. Pelo menos você pode ter certeza de que esta cabeça que você vê já é egípcia. Outro dia estava numa conferência e houve pessoas que me distinguiram como egípcio, e a cabeça é a mesma que estava no sarcófago, o resto do corpo, bem, está a mudar, as viseiras tudo. Neste momento sou a morte, por quê? Porque o corpo que tinha Vítor Manuel Gomes, esse corpo já está em processo de desintegração, os seus átomos estão a passar para um sepulcro, e os átomos desse estão a passar para cá. E, eles poderiam ser revividos novamente? Bem, esse corpo de Vítor Manuel Gomes, sua parte atômica, não permanece morto, permanece vivo, mas com suas funções orgânicas suspensas. Então, se você olhar com cuidado para uma certa aparência aqui, bem, isso afasta as pessoas de mim, mas eu realmente sou a morte. Nós, antigos egípcios, cultivamos uma ciência da qual os modernos nem remotamente suspeitam. Essa ciência nos permitiu preservar nosso corpo físico, poder existir e sair com nosso corpo da sepultura para fora, viver entre os mortais em meados do século XX. Não quero dizer que todos os companheiros daquela época fizeram o mesmo. Em uma de suas últimas obras, Mistérios Maia, V.M. Samael diz o seguinte: existem dois tipos de múmias, múmias vivas e múmias mortas. As múmias mortas são conhecidas porque as vísceras foram colocadas em vasos de alabastro. Múmias vivas, mesmo agora no século XX, ainda estão vivas. Vale dizer que eu mesmo, quando morei no Egito, em uma época passada, durante a dinastia Kephren, passei por esses processos. Meu corpo físico foi deixado à vontade em estado de catalepsia. Aquele corpo foi para um sarcófago e foi colocado dentro de uma cripta, mas vivo, e ainda tenho aquele corpo egípcio vivo. Com esse corpo egípcio continuarei cumprindo a missão que me foi confiada. Caso contrário, como? Atualmente sou um homem na casa dos 60. Para poder fazer o trabalho em toda a Europa, em toda a Ásia, como você faria isso? Assumindo 20 anos na Europa e 30 anos na Ásia, chegaria como um velhinho, para fazer uma revolução espiritual. Com que tempo? Não haveria mais tempo. A única maneira é levar esse veículo físico mumificado para continuar trabalhando na grande obra. Mestre, você tem que perder esse corpo físico atual? Parte disso já está perdido. É claro que existe um tipo de reencarnação que muitos pseudo-esoteristas e pseudo-ocultistas desconhecem. No esoterismo chama-se reencarnação Yao, ou seja, em vida. A troca atômica permite a reencarnação do iniciado egípcio em uma múmia que ele teve. Isso é desconhecido para os sábios desta era. É claro que a troca atômica com uma múmia resulta em uma vinda para ficar com seu veículo revivido, especialmente se a múmia estiver viva. Se eu trocar meus átomos atuais com os átomos daquele corpo mumificado, fico com aquele corpo mumificado vivo e em pleno século XX. Claro que estamos falando da reencarnação de Yin-Yao, é assim que se chama na ciência sagrada. Com esta troca atômica, não há necessidade de passar por aqueles estados em que se tem que deixar o corpo físico e esperar vários anos para reencarnar novamente, que esse é um trabalho muito difícil. A reencarnação em Yao é altamente científica e pertence à parte mais elevada da física atômica. Tal reencarnação em Yao não seria possível se o Ashin não fosse conhecido. E o que são os Ashin? Bem, são as almas ígneas ou partículas ígneas que existem em cada átomo. Essas almas ígneas ou consciências atômicas são obedientes. É a quarta vertical, a quarta dimensão, que serve para que os princípios ígneos ou Ashin possam transportar instantaneamente átomos de um lugar para outro, por mais remoto que seja. A alta física nuclear é desconhecida dos estudiosos atuais. Quando os antigos sábios egípcios mumificavam seus corpos para alcançar a imortalidade mais tarde, eles aludiam a isso que eu esclareço hoje.
muitas pessoas destes tempos que agora caminham aqui, ali e por toda parte, tiveram veículos físicos na antiga terra dos faraós, e se caminhassem pelo caminho das sagradas reavaliações do ser, poderiam adquirir a imortalidade aqui e ali. Agora, através da troca atômica da alta física nuclear, desconhecida dos cientistas atômicos e físicos deste século XX. Graças a este procedimento mágico de alta física nuclear, VM Samael Aun Weor pôde continuar seu trabalho alquímico até aperfeiçoar a pedra filosofal. Foi assim que no ano de 1977 ele nos disse: nesses momentos precisos, meu profundo Senhor interior está em seu santo sepulcro. No ano de 1978, meu profundo Senhor interior se levantará em mim e eu nele para poder fazer a gigantesca obra que deve ser feita pela humanidade. E será ele quem fará, e não a minha insignificante pessoa que é apenas um instrumento. Mas ele mesmo é perfeito e ele faz isso porque ele é perfeito. Assim dou testemunho do que sei, do que vivi. Posteriormente, o venerável mestre Samael Aun Weor culminou a grande obra alquímica, e assim teve que passar pelo processo de morte e ressurreição, matando assim a morte com a mesma morte por toda a eternidade. Seu processo de desencarnação aconteceu no dia 24 de dezembro de 1977, por volta das 12 horas da noite. A placa de sua carruagem mortuária, sem ter sido escolhida no horário, trazia as iniciais AUM. Quase 2 anos depois, na Assembleia Nacional Extraordinária, realizada entre 29 de junho e 1º de julho de 1979, no Palácio de Convenções e Exposições da cidade de Medellín, Antioquia, Colômbia, organizada pelo Movimento Gnóstico Cristão Universal de Colômbia, algo maravilhoso aconteceu. Esta assembleia foi presidida pelo venerável Mestre Rabolu, que é um dos 42 juízes do karma da justiça divina objetiva, e em quem o VM Samael Aun Weor depositou o cuidado e guia do movimento gnóstico cristão universal. Aliás, o VM Rabolu está neste momento também culminando os processos de sua grande obra alquímica. Algo inusitado acontece naquela memorável assembleia. Vamos resumir com as seguintes palavras. Na entrada das dependências da Assembleia, que contou com a presença de mais de 3.000 membros ativos do movimento gnóstico cristão universal da Colômbia, estava o VM Samael Aun Weor com seu corpo imortal, com aquele corpo da múmia que eu tinha no Egito há cerca de 4.000 anos. Lá estava o mestre Samael com seu corpo ressuscitado que tem aparência de uns 40 a 45 anos. É lógico que ninguém o identificou, a não ser VM Rabolu, que já o conhece muito bem, pois o corpo da múmia é diferente daquele que mestre Samael teve no México. Ali, naquela assembleia, sem que a Irmandade Gnóstica percebesse, VM Samael deu a VM Rabolu uma pesada cruz de ouro, constatando assim que VM Rabolu já estava no mesmo caminho de VM Samael. Em certa ocasião, um grupo de inquietos aspirantes à gnose perguntou a VM Rabolu onde realmente estava VM Samael. E o VM Rabolu respondeu assim: ele ocupou diretamente a múmia que havia salvado. Em outras palavras, por exemplo, agora ele está com sua mãe, trabalhando, se movendo. Em outras palavras, ele não é desencarnado como muitos acreditam, ele tem seu outro corpo. Eu entrevistei com ele já tem a múmia, está trabalhando com a múmia, agindo como qualquer pessoa normal. Ele está no velho mundo, ou seja, lá no Tibete e usa seu turbante estilo tibetano. Então, para mim, ele não parou de trabalhar. Ele pegou outro corpo, vestiu e foi em frente. É um tipo de combate, é um mestre de batalha que não fica parado por um momento. Nota, os Ashin, são as almas do fogo ou coro angélico de Malchut, segundo a Cabala hebraica.